Por isso o diabo procura tocar na nossa fé. O diabo não pode tocar na gente, mas ele procura contaminar o que é a nossa fé. Olá a todos, muito bom dia. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês diretamente do Templo de Salomão para juntos darmos continuidade à leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29. Hoje nós vamos concluir este capítulo. Mas antes de dar continuidade à nossa leitura, eu gostaria de fazer uma oração. Meu Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nesta manhã de domingo. Obrigado por ter guardado a saída e a entrada dos teus servos, de nós teus servos, na tua casa, nesse primeiro dia da semana. Abençoe essa reunião de servos, obreiros, colaboradores, use os bispos, pastores da Igreja Universal e todos nós que nos oferecemos como um sacrifício vivo, um instrumento nas tuas mãos. Ajude-nos a ajudá-los a entender a tua palavra, que nos orienta, nos fortalece e que nos protege de todo e qualquer engano. Você que crê, diga, assim seja. Amém. Diz aí no versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Essa fé aqui que ele está se referindo é a fé que Jesus nos veio a trazer. Essa fé libertadora, essa fé transformadora, essa fé de que Deus não busca perfeição em nós seres humanos, como os religiosos na época acusavam o Senhor Jesus, como por exemplo, comer sem lavar as mãos, né? Se deixar tocar por um pecador, uma pecadora, ou entrar na casa de um publicano e etc. Eles criticavam isso porque a lei condenava estas coisas. Mas Jesus afirmou várias vezes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que estão bem, eu vim para os pecadores. Então, quando fala aqui sobre a fé, mas antes que a fé viesse, referindo-se à fé que Jesus nos revelou, é mais ou menos como eu e você. Lembra quando nós não éramos da fé, quando nós não estávamos com a fé sobre a palavra de Deus, a nossa fé estava na religião, em tradições, em filosofias, em denominações, em costumes. Lembra como éramos? A nossa fé era uma fé engessada, era uma fé infrutífera, era uma fé emocional, era uma fé, posso até dizer, problemática, que não era fé. Mas quando a gente ouviu a palavra de Deus e a gente passou a praticar essa palavra de forma simples, a exemplo do que o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás, então aconteceu a libertação, aconteceu a conversão, aconteceu o arrependimento, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, e agora você está aí, nós estamos aqui no templo, servindo a Deus com alegria. Não é maravilhoso isso? É disso que ele está falando aqui, ó. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de manifestar, Deus nos guardou, tá vendo aí, ó? Apesar da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, do vício, da incredulidade, do fanatismo, da hipocrisia, apesar de tudo aquilo, Deus conhecia e conhece o nosso íntimo, e Ele nos guardou, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, estávamos guardados debaixo da lei. Uns criam em Deus do seu jeito, outros não criam em nada, mas Deus estava nos guardando até o dia em que seria revelada essa fé e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E ela se manifestou. Por isso o diabo procura tocar na nossa fé. O diabo não pode tocar na gente, mas ele procura contaminar o que é a nossa fé, com maus olhos, com fofoca, com sentimentos ruins de vingança, de mágoa, de inferioridade, com desânimo, com preocupação excessiva em relação aos problemas ou à realização de sonhos. Meu amigo, não se deixe contaminar, guarde a sua fé, pois a sua fé é o seu tesouro, sabe? É aquele baú, sei que eu posso dizer assim, né? É aquele baú cheio de moedas de ouro. E todos os dias nós temos que ir lá naquele baú e pegar uma moeda
para nossas conquistas, para as nossas superações, para o nosso amadurecimento, para a nossa aprovação. Não abra mão da sua fé jamais. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivenciando dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua empresa ou até na igreja, aí na vizinhança, entre outros obreiros, se houve algum problema, alguma dificuldade de comunicação, de convivência, se houve alguma injustiça, guarde o seu coração, guarde a sua fé, porque como diz aqui o texto, olha só, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Está aí, versículo 24. Jesus não veio para cancelar a lei. A lei não fez mal, a lei fazia e faz bem. O que faz mal é a imperfeição do ser humano que não quer cumprir ou não cumpre com a lei. E aqui diz, olha, a lei veio para servir de tutor, para nos ensinar, nos preparar, para que fôssemos o quê? Justificados. Porque a lei nos conduz a quem? Está escrito, ó, nos conduz a Cristo, nos conduz ao Senhor Jesus, às boas novas. A lei nos conduz à salvação. Quem rejeita a lei de Deus está rejeitando o próprio Deus. A lei é o Espírito de Deus. Mas como em nós não há perfeição, então a lei foi cancelada no sentido de foi cumprida por Jesus para que através dele sejamos salvos. Mas depois que veio a fé, veja aí, já não estamos debaixo do tutor, quer dizer, da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, todos somos filhos de Deus pela fé. Não é que todos os seres humanos sejam filhos de Deus. Isso é a maior mentira que há no mundo. Todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são os da fé, como está escrito aí, ó, da fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a minha fé tem que estar em Jesus Cristo, em nenhum outro Deus, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra coisa, senão na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. E então ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, está vendo? Ele enfatiza, já vos revestiste de Cristo. Quer dizer, quem se batizou nas águas, por meio do batismo que Jesus anunciou e mandou que nós realizássemos, quer dizer, para a remissão de pecados, essa pessoa morreu para a velha vida. Você foi sepultado para a velha vida, então que agora você viva para Jesus, que você vive em novidade de vida. Ele diz, já vos revestiste de Cristo. Quer dizer, nós temos que estar vestidos de Cristo. O que é estar vestido de Cristo? Vestido de obediência, de sacrifício, de perseverança, de humildade, de fidelidade, de gratidão. Esses pontos que eu acabei de mencionar, esses atributos da fé, é que nos faz estar vestidos de Cristo e salvos. No versículo 28, ele diz, nisto não há judeu nem grego. Se fosse hoje, Paulo diria assim, ó, se Paulo fosse brasileiro, ele diria assim, olha, nisto não há brasileiro, nem argentino, nem americano, nem italiano, nem russo, nem português, nem alemão, nem africano, nem asiático. Quem está vestido de Cristo é filho de Deus. Quer dizer, faz parte da família de Deus. Não tem esse negócio, branco, negro, analfabeto, catedrático, professor, rico, pobre. Não. Existe sim os filhos e os que não são filhos. E os que são filhos são ricos. E os que não são filhos são pobres, como disse Jesus. Há aqueles que são ricos para com os homens, mas pobres para com Deus. Mas aqueles que são ricos para com Deus, ainda que sejam pobres para com os homens. Então ele conclui, olha, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer dizer, todos que são filhos de Deus estão no mesmo nível. Não há abaixo, não há acima.
Ou você não é, ou você é. E se você é filho de Deus, então, como Jesus foi servo, você é um servo. Livre, somos livres para servi-lo. Não por imposição, não por obrigação, mas por fidelidade e amor. Sois um em Cristo Jesus. Temos o mesmo objetivo que o Senhor Jesus, de agradar o Pai. E se sois de Cristo, se você tem alguma dúvida, ele fala, se sois de Cristo, então sois descendente, sois descendência de Abraão. Quer dizer, aquele a quem Deus havia feito a promessa. E herdeiros conforme a promessa. Então, se você diz, olha, eu sou de Cristo, a minha fé está em Jesus, então você é descendente de Abraão. Mas eu não sou judeu, eu não sou da descendência abraâmica, humanamente falando, né? Biologicamente falando. Muitos são e nem sabem. Muitos são e não sabem. Mas, independentemente, ele diz aqui, ó, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão na fé e herdeiros conforme a promessa. A promessa foi feita a Abraão, ela chega àqueles que assumem esta fé no mesmo Deus de Abraão, que é o Criador. Quem foi o Deus de Abraão? O Deus da religião A, B, C? Não. O Deus de Abraão foi e é o nosso Deus, o Criador do universo, o único, vivo e eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, que enviou o seu Filho Jesus para dar a vida por nós e deu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo. E é por isso que você está aí agora nos assistindo, para que você se tornasse descendente de Abraão por meio da promessa, recebendo o Espírito Santo. Meu amigo, essa é a nossa riqueza. É aqui que reside a nossa força. Por isso, valorize a sua fé, valorize a sua salvação, valorize o Espírito Santo sobre todas as coisas. Porque todas as picuinhas, sabe, perseguições, injustiças, problemas que a gente enfrenta, não é nada diante do galardão que nos aguarda. Espero que a meditação de hoje os tenha ajudado. Semana que vem estaremos de volta aqui diretamente do Templo de Salomão para darmos continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Vamos iniciar o capítulo 4. Que Deus abençoe a todos e que a sua reunião seja uma bênção. Até domingo que vem.